Professor, agradeço pelo aceite do convite aqui para estar com a gente hoje. E queria começar te perguntando por que ser candidato a reitor nesse momento. Muito bem aceito. Agradeço o convite de vocês e aceitei participar da entrevista, apesar da agenda estar um pouco lotada, né, nesses dias que antecedem a eleição. Bom, basicamente a nossa proposta de chapa, ela foi construída um pouco pelo respeito, pelo orgulho que eu tenho de pertencer à UFSC. Eu fiz toda a minha graduação fora daqui, fiz em Campinas e depois morei um bom tempo no exterior. Em 1992 eu fui contratado aqui na UFSC, então tive uma acolhida muito boa, assim, sempre fui inserido dentro do ambiente universitário, participei de todas as funções que um docente participa, mas nunca tive cargo na reitoria. Hoje sou vice-diretor do Centro Tecnológico, mas sempre considerei que eu deveria dar um retorno a essa acolhida, a esse ambiente que a UFSC proporciona. E nesse momento, numa situação bastante difícil que passa a universidade, com muitas demandas, com muita ampliação de vagas, e baseado também na minha experiência como gestor vice-diretor do Centro Tecnológico, e com meu vice, Carlos Alberto Marques, a gente achou que é o momento de nós darmos a nossa contribuição e por isso a gente oferece nossa candidatura dentro de uma perspectiva mais acadêmica da universidade, uma perspectiva não somente da gestão. A gente entende que há problemas bastante sérios na universidade para serem encaminhados do ponto de vista de acolhimento de novos estudantes, de estudantes com dificuldades financeiras, mas também da incorporação dos novos campi. E nesse ambiente não é só um problema de gestão, é um problema de visão universitária, de visão acadêmica da universidade. E é isso que a gente tem como proposta e é essa talvez a razão principal do oferecimento da nossa candidatura. Uhum. Então não se trata só de um projeto individual de você e do professor Bebeto de se candidatarem nesse momento. Vocês têm críticas tanto à atual forma de gestão, à visão que se coloca de universidade, mas também às outras candidaturas? Nós temos críticas bastante fortes. A gestão atual, eu acho que ela foi eleita dentro de uma perspectiva de mudança, e essa perspectiva de mudança para nós ela é muito forte, no sentido de que se fazia uma boa gestão da universidade antes, ou seja, a universidade cresceu, mas havia e há grupos de influência na universidade que são muito fortes, que fazem uma ação quase entre amigos, né, na gestão da universidade. Então isso é o que existia antes da eleição da atual gestão. A atual gestão ela tentou quebrar um pouco isso, eu acho que a universidade sinalizou que queria essa mudança, mas ela se encastelou bastante na administração. As críticas que eu tenho à gestão atual são críticas de diferenças políticas mesmo. Eu acho que a universidade, a gestão da universidade deve ser uma facilitadora, e ela deve ser alguém que ouve muito a comunidade. Quando ela se fecha e toma as decisões podem, até em alguns casos, serem acertadas, mas elas nunca vão refletir aquilo que a comunidade deseja. Então nós temos questões pendentes, questões graves na universidade, que basicamente não se discute com os gestores das unidades de centro e assim por diante. Agora, voltando à questão inicial, eu sou um acadêmico, não tenho pretensão política nenhuma. Minha vida é na universidade, eu sou pesquisador CNPq, sou professor, já orientei mais de 15 alunos de doutorado, cerca de 35 alunos de mestrado, sou pela internacionalização da universidade, sou pela projeção da universidade nos diversos órgãos que auxiliam, que fazem fomento da pesquisa. No dia seguinte da gestão, caso eu seja eleito, eu volto a ser pesquisador, volto a dar aula, eu adoro dar aula, adoro minha relação com os alunos,
E não tenho realmente perspectiva política nenhuma, política no sentido de carreira política fora da universidade. Minha vida é aqui dentro e vai continuar assim. Você consideraria então que o projeto da atual gestão ele fracassou? Ele fracassou de certa forma, no sentido que se começou bem, se quebrou se quebrou alguns grupos que tinham esse domínio que eu digo da universidade, uma relação muito corporativista, muito aparelhadora. Começou bem, mas a gestão se perdeu um pouco no momento que ela tirou técnicos antigos, técnicos com muita capacidade de funções que exerciam adequadamente, colocou pessoas novas que também têm capacidade, mas não têm experiência. A máquina foi travando, a gestão foi se encastelando, as relações com o MEC não foram boas. Então, a proposta inicial era boa, mas o desenvolvimento foi muito ruim, na minha avaliação. Eu comecei a fazer uma certa oposição política, sempre política, nunca pessoal, tá? A atual gestão, talvez na segunda ou terceira reunião do Conselho Universitário, em que nós tínhamos uma greve de técnicos, e a reitoria tentou trazer esse movimento para dentro do Conselho Universitário, quase decretando a paralisação total dos programas de pós-graduação, das aulas. Eu entendo que a função sindical ela é primordial, mas ela não pode estar na gestão. Ou seja, quando nós confundimos gestão com partido político ou com uma entidade sindical, nós fazemos a confusão dentro da universidade que a gente não consegue depois resolver adequadamente. Então, as críticas foram nesse sentido, depois ela se expandiu na época da contratação de docentes, em que nós sempre entendemos que a contratação de docente tinha que se exigir o doutoramento, porque a universidade, esse é o ambiente atual da universidade e é assim que as outras universidades fazem. A gestão entendeu que não deveria contra-argumentar com aquela portaria do MEC, que era bastante confusa. Fez-se concurso bastante complicado e depois o próprio MEC, pela influência de outros dirigentes universitários e não nós, mudou a portaria porque entendeu que a comunidade tinha razão quando exigia que a contratação deveria ser feita já com uma formação de nível de doutorado. Então, esses são algumas dos exemplos. O exemplo mais recente nós temos, por exemplo, é o caso dessa estrutura multicamp. Nós temos ido muito a Blumenau, Joinville, Araranguá e curitibanos, e a gente percebe que eles fazem um esforço enorme para pertencer à UFSC. E nós, enquanto UFSC, não reconhecemos as pessoas que não estão no campus Trindade como pertencentes à UFSC. Parece que é algo de uma... Ou seja, é uma parte da UFSC, mas que a gente não reconhece. E isso eu acho que a gestão erra, quando ela não entende que entrou na universidade, expandiu a universidade, regionalizou a universidade, nós só temos uma UFSC. A localização pouco importa. Então tem que ser um tratamento igual. Então são essas questões que eu acho que mostraram que o projeto da atual gestão ele foi muito falho. Vários pró-reitores não estavam à altura do cargo, não entendiam a complexidade, por exemplo, da pró-reitoria de graduação. Não estou falando do nosso pró-reitor atual, mas há mudanças significativas na forma de organização de cursos, como é o caso de Joinville, que a gestão da universidade não entendia, então dizia que era ilegal e fez todo o movimento para encerrar aquela experiência, que é uma experiência excelente, simplesmente porque não entendia a complexidade da universidade como um todo, principalmente a complexidade acadêmica. E o senhor apoiou a candidatura da professora Roselane? No segundo turno, sim. Sim. E depois, daí, logo no início, você... Fiz oposição. Passou a fazer oposição. E em relação aos demais candidatos, você pensa que existem diferenças significativas de visão também? Existem bastante diferenças. Eu identifico... Eu não vou nominar chapas, tá? Mas eu vou dizer o que eu acho. Existe uma visão muito sindical numa das chapas, que
dá muita impressão de que nós estamos fazendo uma candidatura para a presidência de um sindicato e não para uma universidade. Uma universidade, ela é complexa, ela envolve tais, ela envolve docentes, ela envolve estudantes, e ela tem que ser feita na perspectiva desse tripé. Então, quando você faz uma leitura muito sindical, você, na verdade, está fazendo um viés que vai mostrar que a importância acadêmica, a importância da gestão e a importância das demandas sindicais estão no mesmo ponto. O sindicato é importantíssimo, mas ele não pode estar na gestão da universidade. É uma entidade independente que tem que, inclusive, contrapor ao reitor. Ou seja, o reitor não é um agente sindical na reitoria. Uma outra chapa, nós vemos muito uma volta aos grupos do passado, aos grupos que apoiavam a reitoria em função de uma negociação para que tivesse algumas vantagens, e essas vantagens incluíam pró-reitorias, incluíam fazer vista grossa a 4 horas, a 4 horas de trabalho num contrato de 8, a 6 horas de trabalho num contrato de 8, a trabalhar um dia sobre 2 num contrato de trabalho todos os dias. Há também uma certa volta àqueles episódios lamentáveis que nós tivemos de aparelhamento das entidades estudantis para que apoiasse a reitoria. Nós temos o maior respeito pela atividade estudantil, pelo CEAS, pelo DCE. Nós entendemos que hoje o Brasil tem um problema político gravíssimo, porque muitas pessoas, muitos dirigentes, para chegar ao poder, mesmo na universidade, que a gente acha que está isento disso, eles aliciam estudantes, eles aliciam movimento estudantil para poder chegar ao poder, e acham que esse movimento vai depois dar sustentação para a reitoria. O movimento estudantil, a formação de liderança tem que ser independente. Apoia o reitor? Se o reitor toma decisões importantes, necessárias e que tem sustentação, deve apoiar. Mas não deve ser um apoiador integral do reitor. Ou seja, o movimento estudantil não está aqui para eleger reitor, não está aqui para dar sustentação para reitor. Isso eu vejo numa das chapas. Bom, nas demais chapas eu acho que eu não tenho muito o que dizer. Já falei da gestão atual, que eu não concordo com o encaminhamento que ela deu, e que perdeu uma enorme chance de fazer uma gestão excelente, porque não tinha as amarras da velha política universitária. Mas, no entanto, ela se perdeu no momento de não dialogar com a comunidade, ainda que tenha havido muitas consultas populares, consultas ampliadas, né? Mas isso é uma forma de não se posicionar. Então, nós entendemos que ela perdeu essa grande oportunidade. Então, essencialmente, são essas 3 vertentes que eu vejo um pouco nas chapas, mas eu vejo em 3 delas mais especificamente. Você mencionou que a relação da atual gestão com o MEC foi uma relação ruim. Ruim. Mas essa gestão, ela implementou praticamente tudo aquilo que foi recomendado pelo MEC, sem fazer juízo crítico em relação às medidas que o MEC propunha. Isso. É isso que você caracteriza? Isso. A universidade, a UFSC, sempre foi uma universidade de excelência, né? Acho que nós concordamos com isso. É a 7ª universidade no ranking nacional. Se nós tiramos as 3 estaduais paulistas, nós somos a 4ª entre as federais. Ou seja, 4ª posição num universo de 60, 70 universidades não é pouca coisa. Isso significa que é uma universidade de vanguarda e é uma universidade que a voz é ouvida. Então, desde a época do professor Diomário, a universidade sempre foi muito atuante na época não se chamava ANDIFES ainda, Associação dos Dirigentes das Universidades Federais, né? Mas os reitores da UFSC sempre foram protagonistas de grandes movimentos de mudança, carreira docente, na forma de financiamento da universidade. A dedicação exclusiva foi um movimento que surgiu aqui na UFSC, que depois foi implantado pelo MEC.
Então, isso nós não vemos na gestão atual. Ou seja, um movimento de dizer aquilo que é importante para as universidades e um movimento crítico em relação ao MEC. Eu citei o caso das contratações de professores sem doutorado, sem mestrado. Ou seja, a universidade, o dirigente universitário, enquanto representante da instituição, de uma instituição do porte da UFSC, ele tem que ir lá e fazer essa manifestação, porque muitos dirigentes, eles acompanham os dirigentes líderes. E essa liderança, no meu entendimento, nós perdemos. Mas, candidato, em vários momentos você afirmou, por exemplo, no caso da EBSER, que uma vez que essa é a proposta do governo, não haveria muito mais a fazer em relação a isso, e que a EBSER era um caso dado. Essa não seria uma postura como a da atual gestão, de aceitar, sem juízo crítico, algo que está vindo do governo federal? Essa é uma boa questão. Essa é uma boa questão, que mostra a importância de uma gestão crítica. O que nós estamos dizendo é o seguinte: o hospital universitário, não só na gestão atual, o problema do hospital universitário ele começa um pouco mais cedo. A cada momento ele vai fechando leitos. E a cada momento a condição do hospital universitário vai se degradando. Bom, ao final do governo Lula, o que eles fizeram foi o seguinte: havia um problema gravíssimo em todas as universidades federais, de contratação de pessoas para o HU. Aqui, na verdade, a UFSC tinha a melhor situação em relação às outras universidades. Havia universidades que tinham cerca de 1.000 servidores do HU contratados por fundações. Historicamente, nós tivemos cerca de 159 no máximo. Mas a degradação do HU foi piorando, porque o governo, na verdade, ao final, na última semana do governo Lula, ele constituiu a EBSER, que é para resolver um problema de contratação, né? E o que acontece? Nós temos um problema agora, que é o HU, que começa a ter problemas sérios. Então nós, só para manter os servidores que estão na FAPEU, nós gastamos 1 milhão por mês. Por não cumprir os contratos de leitos disponíveis com o MEC, porque nós estamos fechando leito, hoje são 108 leitos fechados, nós temos que devolver dinheiro do SUS, que é 1 milhão, 2 milhões, esse número é um pouco controverso. Vamos imaginar que seja 2 milhões. 1 milhão da FAPEU e 2 milhões de devolução significa 3 milhões por ano, por mês. Ou seja, 36 milhões por ano. De onde vem isso? Isso vem do orçamento da universidade, que deveria estar custeando a permanência estudantil, que deveria estar melhorando as condições de permanência dos alunos, do restaurante, de moradia, enfim, uma série de coisas. É muito dinheiro, né? E não garante que o hospital não vai fechar. A qualquer momento a FAPEU demite cento e poucos funcionários. Hoje já não são mais 159, são perto de 130. Então o que vai acontecer? O HU vai ficar numa situação catastrófica, mas a política do governo, aí que eu quero insistir, a política do governo é não fazer mais contratação pela universidade. Não existe, tem cargos no HU que fecharam, ou seja, não há mais disponibilidade, não há código de vaga, como nós dissemos. Então a saída é você reduzir o HU, numa perspectiva de que cada ano vai se aposentar mais gente, o leito vai fechando, ou a condição de hospital-escola vai se perdendo e a condição de atendimento para o SUS vai sendo reduzida. Então, por que não é uma aceitação da política do governo? Não é uma aceitação cega da política do governo. É a ferramenta que nós temos hoje, não tem outra possibilidade. O contrato é de 2 anos. Então, para garantir que o HU continue sendo um hospital de escola de qualidade e possa atender via SUS, é que nós propusemos. Se não houver uma mudança da política do governo, não é o Edson de Pierre enquanto reitor. É qualquer candidato que for eleito vai assumir. Eu vou antecipar uma visão que eu tenho hoje do problema. Eu acredito que a atual gestão vai assinar antes de 10 de maio. A situação não tem jeito. Se alguém do Ministério Público vier em defesa da população e disser nós temos que
reabrir 108 leitos, a universidade ela será obrigada a parar toda a contratação de professores, toda a contratação de técnicos, passar essas vagas para o HU e fazer uma contratação de emergência para reabrir os leitos. O HU ainda vai ficar numa situação desconfortável e a universidade, provavelmente, alguns cursos vão ter que parar. Então, o gestor tem que trabalhar com isso. Agora, o contrato é de 2 anos, ele deve ser muito bem feito, ele deve ser feito para preservar a condição de hospital-escola e deve ser feito para garantir que o atendimento seja 100% SUS. A EBSER não é privatizar o HU. Então, se a condição do governo, do plano de governo for essa, não tem jeito. Ações afirmativas. Na universidade, se você for entrevistar, tem um monte de gente que é contra. Eu sou a favor, eu acho que tem que ter mesmo. É um plano de governo. Tu tem que obedecer, é uma lei federal. Ou seja, 50% dos ingressos na universidade são por ações afirmativas. O dirigente, seja a favor ou não das ações afirmativas. Mas, candidato, essa não seria uma forma de naturalizar o problema? Porque, veja, quem precariza as condições atuais dos hospitais universitários é o próprio governo federal que propõe uma política para resolver o problema que ele criou, que é a EBSER. Ao aceitar esse problema como dado e não combater o governo federal, no sentido de que ele tem uma contradição de princípio ao gerar um problema e depois oferecer uma solução precária para os hospitais, a reitoria não estaria se furtando a um papel importante de resguardar a autonomia universitária e colocar o debate com o governo federal nos termos corretos? A gestão precária é uma interpretação. Tá? Nós estamos aqui por vias de demitir cerca de 150 servidores, enquanto que a Federal do Paraná, que foi a última que assinou, que fez um excelente contrato, ela está contratando 400 funcionários. Então não é precário, ou seja, é uma outra forma de administração dos hospitais universitários que foi pensada dentro do governo, inclusive com a participação de vários reitores. Né? Hoje, o presidente da EBSER é um reitor respeitadíssimo, que foi reitor da Federal de São Carlos, se não me engano. Então ela não tem essa precarização. O que ela tem é um mecanismo que consegue atender às exigências do TCU, da CGU e consegue dar uma solução para o HU. O que eu não entendo, muitas vezes, na manifestação, principalmente da universidade, das pessoas que são contra, ou que discutem a EBSER, é quando se coloca que a EBSER é privatização. Ou seja, é não conhecer esse processo. Privatização é o que nós fazemos quando o HU não atende a população. Você imagina 108 leitos ao longo do ano, o quanto de pessoas nós deixamos de atender e que vão para o serviço de saúde privado, que pagam algo que eles não têm condição de pagar. Então, na verdade, quando nós fazemos isso, nós estamos precarizando a vida da pessoa que é atendida para o HU. Nós estamos precarizando o curso de medicina, que deveria ter 500 leitos no HU e tem hoje cerca de 200 e pouco. Ou seja, nós temos que ter um leito para cada ingressante do curso de medicina. São 100 por ano, são 500 leitos. Né? Desculpe, são 100 por ano, a conta está errada. Nós temos que ter 5 leitos para cada ingressante. Né? São 100 por ano, são 500 leitos. E a gente está cada vez mais reduzindo. Então, isso é precarizar do ponto de vista da população. Então, o gestor, ele precisa sempre colocar isso na balança, ou seja, o que ele pode fazer de movimento político. Eu, como reitor, vou atuar junto à Andifes para achar uma outra solução que não seja EBSER. Eu gosto da EBSER? Nem um pouco, nem um pouco. Eu preferia que tivesse outra solução. Agora, como candidato a gestor que quer fazer uma gestão eficiente, eu nunca vou dizer para ti o seguinte: eu vou para Brasília negociar vaga para a EBSER, eu vou para Brasília fazer passeata, eu vou abraçar o Congresso, tal, enquanto tiver paciente morrendo aqui. Nós vamos achar uma solução, vamos tocar essa solução, o contrato é renovado a cada 2 anos, e enquanto isso vamos fazer o movimento necessário para achar uma outra solução. O senhor não considera que a quebra do regime jurídico único na contratação dos trabalhadores para o HU seria uma forma de precarização do trabalho?
Olha, depende do ponto de vista que tu analisas. O HU eu preferia que fosse todo o regime jurídico único. Sempre defendi isso. Mas quando você vê a população que não pode ser atendida e você não tem outra solução, eu prefiro que tenha uma parcela do HU regime jurídico único, uma parcela do HU CLT. A universidade hoje, se você olhar, nós temos 3 mil servidores CLT, 3 mil servidores estatutários e temos 3 mil terceirizados. E, candidato, a comunidade universitária, na consulta realizada proposta pela atual gestão, recusou por maioria a proposta da EBSERPA como uma saída para o HU e demonstrou uma disposição de encontrar outras maneiras de resolver esse problema. O senhor recusaria o resultado dessa consulta? Essa consulta é uma consulta. Quem vai decidir isso é o Conselho Universitário. Mas eu encaminharia ao Conselho Universitário a adesão à EBSERPA. Você encaminharia a recusa? Eu encaminharia que, na situação atual, mantida a política atual, eu encaminharia ao Conselho Universitário o contrato para fazer a assinatura com a EBSERPA. E o Conselho que decida. O Conselho é soberano, mas eu, como reitor, encaminharia para que fosse feito um contrato com a EBSERPA. Bom, mudando um pouco de assunto, o senhor mencionou em diversos momentos a relação da reitoria com os movimentos, tanto o movimento estudantil quanto os movimentos sindicais, de docentes e técnicos administrativos. Como o senhor pensa que deve ser essa relação do reitor com os movimentos? Olha, para mim é sempre uma relação de respeito e uma relação institucional. Eu entendo a universidade, na sua forma de organização, como um conjunto de colegiados. Começam os colegiados de graduação, de pós-graduação, de departamento, tem toda a representação, que hoje ela é muito... muitas das representações não estão presentes, mas deveriam estar, e assim como o Conselho Universitário. Então, a representação é colegiada e é assim que deve ser. Mas isso não impede que o reitor tenha diálogo com todas as categorias. Eu sempre sou a favor do diálogo, mas eu jamais inventaria instâncias decisórias que não estão no organograma de decisão da universidade. Eu tenho maior respeito pela organização da universidade. Então, o órgão máximo é o Conselho Universitário, os órgãos colegiados, as câmaras, eu respeito. Agora, o diálogo com os sindicatos, com as entidades estudantis, com os grupos de estudantes que querem falar com a reitora, com a reitora ou com o reitor, tem que ser aberto, né? Assim como tem que ser aberto com os professores e não deve ser privilegiado uma categoria em relação a outra. Então esse diálogo para mim é aberto, os movimentos tem que haver, tá? E como professor na universidade, o senhor participou do movimento docente? Participei, quer dizer, eu participei nunca filiado nunca com cargos em sindicatos, mas sempre participei das assembleias, sempre fiz greve várias vezes, eu participo. Eu participo da PUFSC, né? Meu sindicato é a PUFSC. Nesse ano, o senhor participou dos debates sobre greve? Alguns deles. E o senhor entrou em greve? Não entrei. A PUFSC não entrou em greve, né? Nós nunca tivemos quórum esse ano para deliberar para a greve. O quórum da PUFSC é uma porcentagem dos associados e a gente, acho que marcamos 5 assembleias, nunca chegamos, né? Então não houve deliberação de greve. A deliberação de greves foi feita pelo Andes, né? E, bom, eu sou filiado à PUFSC, que eu entendo que é o sindicato da nossa categoria, é lá que eu contribuo, inclusive. Então, nós não decretamos greve, né, como sindicato, então não entrei em greve. Eu não poderia também entrar, tá? Eu sou vice-diretor do centro, né? Tenho um cargo comissionado. E que avaliação o senhor faz do ciclo de greves desse ano? Olha, eu tenho maior respeito pelas demandas sindicais de todas as categorias, mas eu tenho também o maior respeito pela vida das pessoas e pelo dia a dia das pessoas. Então, esse ano nós tivemos um período longo de greve, né, que se encerrou ontem, acho.
E, por exemplo, me incomoda muito biblioteca universitária fechada, me incomoda muito RU fechado. A gente sabe das dificuldades dos estudantes, a bolsa permanência que nós oferecemos aos estudantes, ela não permite o estudante comer fora do RU, ela é baixa, né, o valor é baixo. Então, quando nós ficamos aí cerca de 2 meses com o RU fechado, eu acredito que é um problema seríssimo para os estudantes. Eu passo sempre, eu vou caminhando para a minha casa, passo em frente ao shopping aqui da Trindade, você vê filas de estudantes que se alimentam exclusivamente de um cachorro-quente. Então, isso eu acho que todo movimento, nós no movimento docente sempre tivemos isso, todo movimento reivindicatório, ele deve ter uma comissão de ética que alguns assuntos, algumas atividades essenciais devem ser mantidas. Eu não vi isso no movimento desse ano. Mas, por exemplo, enquanto docente, eu fiz greve longa, de 3 meses, 4 meses, participei. Mas tinha atividades, por exemplo, um aluno que precisava defender uma tese, porque senão ele perdia o prazo e ia deixar de receber o título. Nós nunca tivemos problema de marcar uma banca e ir lá e fazer isso, né? E outras atividades. Então eu acho que os comitês de ética das greves, eles deveriam ter um entendimento dessa forma. Ou seja, o movimento é legítimo? Claro que é legítimo. Eu estou falando agora só dos técnicos. A carreira dos técnicos, ela é uma coisa que nunca se levou muito a sério, ou seja, ela não tem a progressão que eu tive como professor. Hoje sou professor titular, mas a cada 2 anos eu, como tinha bom desempenho, eu fui progredindo. O técnico entra na universidade e para ele progredir é difícil. Ele entra como técnico de nível médio, ele tem nível médio, ele passa para nível superior e isso não é incorporado à carreira dele, é um absurdo, né? Uma pessoa que é altamente qualificada e não consegue incorporar nem no salário e nem na forma que a universidade reconhece a sua atuação. Então as reivindicações são legítimas? Claro que são legítimas. Agora, a consequência é que tem que ser avaliada. Bom, e o senhor vem afirmando, né, o respeito às demandas, às pautas das diferentes categorias. Como você pensa que deve ser a participação política de cada categoria em relação umas às outras? Por exemplo, na escolha para reitor. Olha, isso é uma boa pergunta que já me fizeram, a própria reitora me fez no último debate. Ela entende que eu sou um defensor ardoroso do 70-30. Havia um movimento na universidade que, inclusive, que a reitora apoiou bastante, do voto universal. O voto universal, se você pensar que nós temos uma categoria com 2.000 membros, que são os docentes, 3.000 membros, que são os servidores, e 30.000 membros, que são os estudantes, ela quebra uma tradição da universidade, que é a tradição de que cada categoria ela tem mais ou menos a mesma influência para a escolha do reitor, para a escolha, que é uma escolha, na verdade, que não é, digamos assim, não é escolha formal, né? O conselho universitário indica e a comunidade faz a consulta, uma consulta informal. Então havia esse movimento, nós fizemos um movimento de contrapor a isso e nós defendíamos que, bom, se é para fazer uma consulta formal via conselho universitário, então vamos obedecer à lei, é 70-30. Né? E aí foi esse movimento. Quando o conselho universitário decidiu que a consulta deveria ser 1/3, 1/3, 1/3, e o conselho universitário garantiu que isso é legal, para mim o problema estava resolvido. Quando eu me candidatei a reitor, foi no dia 27, eu acho, de agosto, eu não me candidatei na PUFSC. Eu fui lá na Comelê UFSC e fiz minha candidatura lá. O que quer dizer isso? Eu aceito a consulta informal paritária. 1/3, 1/3, 1/3. Essa é a tradição da universidade. Foi feita desde que a consulta se estabeleceu, ainda numa fase difícil, que era uma fase da ditadura, não estava aqui ainda. Mas é a forma que mais ou menos equilibra cada uma das categorias, para que uma não tenha um peso muito elevado em relação à outra. Então isso, para mim, está resolvido. Então, quando
A reitora me perguntava se eu me sentia desconfortável em participar de uma eleição paritária quando eu tinha defendido o 70-30. Eu disse, não tem desconforto nenhum. Ou seja, eu respeito a decisão do Conselho Universitário. Deveria, inclusive, ter perguntado para ela se ela se sentia desconfortável em defender o universal e estar participando do paritário. O senhor não defende o voto universal? Não defendo. Não defendo porque causa um desequilíbrio. E o senhor aceita o voto paritário? Aceito, claro. Bom, mas preferiria que a eleição fosse realizada no Conselho Universitário? Ela é realizada no Conselho Universitário. Ou seja, o que nós fazemos é uma consulta informal. No caso, você preferiria que não houvesse a consulta? Não, acho que consulta é importante. Consulta é importante. Uma das questões que as outras chapas vêm apontando é que o senhor teria assinado o abaixo-assinado. Isso. Movido ali em janeiro de 2014, né? No movimento de professores da PUFSC, que exigia que a consulta fosse realizada, ou não fosse realizada, fosse feita a eleição somente no Conselho Universitário, ou se realizada ela fosse nos moldes do 70-30. Isso. O senhor assinou esse abaixo-assinado? Assinei. Assinei eu e mais 800 pessoas, docentes. Inclusive vários docentes que apoiam, que são apoiadores, que fazem campanha nas outras chapas. Isso foi o movimento. É o que eu sempre digo, estrategicamente era o que devia ser feito naquele momento, porque nós estávamos indo para um universal que nunca foi o desejo da comunidade como um todo. E, por outro lado, os próprios técnicos administrativos não tinham muito percebido esse movimento, né? Eles demoraram um pouco para perceber, depois fizeram um movimento de reforçar isso. Politicamente, talvez, muitas pessoas vão questionar, assinou e agora está participando de um terço. Para mim não tem problema nenhum, ou seja, a minha convicção pessoal enquanto categoria está abaixo da minha convicção institucional enquanto UFSC. Ou seja, quando eu decidi ser candidato a reitor, eu decidi ser candidato a reitor porque a instituição UFSC eu acho que vai ganhar com essa candidatura. Então ela está acima da minha preferência sindical, da minha preferência de categoria. E para mim esse problema está resolvido, por isso que eu não me sinto desconfortável. Bom, mas candidato, não sei se você se recorda, mas no texto do abaixo-assinado, a última frase dizia o seguinte, que não só aqueles que assinam abaixo discordam de qualquer outra consulta que fosse feita não nos moldes do 70-30, como não participariam de qualquer processo. Lembro, claro, sei o que eu assinei. Que não fosse nesses termos. E, no entanto, apesar de ter assinado, o senhor está participando do processo de consulta. Estou participando, assim como talvez 90% dos que assinaram vão votar na Comelius. E o senhor não vê contradição nisso? Não vejo contradição. Não vejo contradição porque a universidade necessita de uma candidatura acadêmica. E a instituição tem que estar acima da tua preferência enquanto indivíduo. O senhor não pensa que isso quebra a relação de confiança, por exemplo, nas pessoas que possivelmente poderiam votar na sua candidatura, uma vez que uma hora você pode prometer algo, mas num outro momento, por considerar mais estratégico, pode mudar de posição? Não é questão de estratégia. Tá? A minha candidatura é uma candidatura numa visão institucional. A instituição, para mim, está acima da minha preferência pessoal. Enquanto docente da UFSC, eu posso ter minha preferência pelo 70-30. Enquanto a UFSC, numa situação de gestão bastante difícil, quase catastrófica na minha maneira de ver, necessita de uma gestão que entenda a universidade enquanto uma instituição, é nesse contexto que estou oferecendo minha candidatura. Então, ela está acima da minha preferência pessoal. Não vejo contradição nenhuma. Bom, e você não pensa que, nos moldes do 70-30, as decisões deixariam de levar em consideração a formulação política do movimento estudantil e do movimento dos técnicos administrativos, uma vez que, bom, a decisão dos professores, desde partida, já seria a maioria? Você tem que entender que, quando se colocou a decisão do 70-30,
a decisão da consulta, né, ela foi feita isso quase às vésperas da eleição. Sempre um encaminhamento muito ruim. Né. Não vou te esconder isso, há uma desconfiança de que a própria eleição possa ser contestada. No passado, nós sempre a universidade sempre fez uma consulta informal, que não passava pelo Conselho Universitário. Se você olhasse pelas atas do Conselho Universitário, ela nunca se dizia que o Conselho Universitário estava fazendo uma consulta. Ele passava isso para os representantes de categorias, né, para as entidades representantes de categoria. As entidades faziam a consulta e entregavam uma lista para o Conselho Universitário votava. Hoje há uma ata e há uma resolução do Conselho nomeando a Comeleu UFSC fazendo a consulta. Há inclusive uma das entidades que não está na Comeleu UFSC. Então nós estamos numa insegurança, a nossa gestora gosta muito de falar em segurança jurídica, nós estamos numa insegurança jurídica, que pode inclusive causar o problema do resultado da eleição. Então a decisão no Conselho Universitário, ela pode ser muito complicada. Mas, enfim, são essas as condições que nós temos. Mas um terço, eu acredito que ela representa aquilo que é a tradição da universidade na consulta ao cargo de reitor. Se essa consulta ela não for contestada, não houver ações de cunho judiciais, tudo vai se passar bem. Agora, se houver ações de cunho judiciais, nós vamos ter um problema enorme. Não sei como será resolvido. Bom, mas eu te refaria a pergunta. O senhor não acha que, de partida, os professores tendo 70% do peso das decisões, não desconsideraria politicamente as formulações do movimento estudantil e dos técnicos? Nós estamos falando de algo que está na lei. A lei não fui eu que fiz, tá? Ou seja, o que eu encaminho nesse caso é que essa discussão, aí vem o problema da autonomia universitária. Esse tipo de discussão deveria já ter sido encaminhado pela Anifes e usar a autonomia universitária para que cada universidade fizesse seu critério. E aí nós estabeleceríamos um terço. Mas e a sua convicção pessoal sobre 70-30? O senhor não pensa que desconsideraria as decisões políticas dos movimentos dos dos estudantes? Olha, minha convicção pessoal é que, naquele momento que eu assinei o 70-30, nós estávamos encaminhando por uma decisão de voto universal, que aí sim ia desbalancear todo. Quando o Conselho Universitário aceitou um terço, eu aceitei a decisão do Conselho Universitário. Tá? Tu entende que foi uma reação a um movimento que queria o voto universal. Bom, mudando um pouco de temática, como você avalia a situação orçamentária das universidades federais hoje, em particular o caso da UFSC? A situação é bastante complexa. Nós temos aí um orçamento que teve muitos cortes. O ano se apresenta como um ano muito difícil. A gente não sabe a extensão dos cortes e não sabe a duração dos cortes. Eu imagino que serão enormes. Já os que foram divulgados já são muito grandes. Então, o que nós vamos ter que trabalhar é com uma situação de bastante falta de recursos. Bastante falta de recursos num ambiente que nós tivemos muitos recursos. Então, a universidade, nesses últimos 7 anos, provavelmente, ela teve muitos recursos e ela não usou de forma muito, digamos assim, racional os recursos. A gente não conseguia fazer os projetos a tempo, a gente não conseguia dar vazão a tudo que era necessário em termos de compras, chegamos a devolver dinheiro. Então nós não estávamos, né? Já não estávamos e continuamos não estando preparados para agora que nós vamos ter falta de recursos. Então, o que nós propomos para tratar esse problema é que a gente tenha
uma gestão que seja compartilhada, por isso a necessidade do diálogo, compartilhada com todas as instâncias da universidade, que vai desde das pró-reitorias até as chefias de departamento, ou seja, as pró-reitorias inclui PRA, inclui todas, né, orçamento, administração e planejamento, e nós teremos que priorizar os gastos. Como que a gente prioriza os gastos? Bom, tem gastos que são gastos de assistência estudantil, nós temos que fazer um esforço para ampliar. Nós temos gastos que é para manutenção da universidade, para poder funcionar a RU, enfim, para tocar a universidade nós temos que tocar. Agora, os grandes investimentos que a universidade precisa fazer, eles vão ter que ser postergados um pouco. Agora, a universidade, ela consegue dar respostas ágeis em tempos de crise. Essa não é a primeira crise, né? Eu entrei em 92, muitos de vocês eram novinhos ainda, mas o que acontece é que logo em seguida nós tivemos talvez o período mais difícil da universidade, que foi quando o Paulo Renato era ministro da Educação e havia um movimento muito forte assim de quase privatização da universidade. Nós passamos uma época assim que a demissão era enorme, muitos professores, muitos técnicos saíam, tinha um desânimo total. E foi longo, demorou quase 8 anos esse processo, né? Mas a gente conseguiu dar resposta, né? Então, o que eu digo, num momento de crise como esse, o uso racional dos recursos e o compartilhamento das decisões é a melhor forma de tentar minimizar os efeitos da crise. Vai ser grande, tá? Não vou dar falsa ilusão, não. Vai ser grande e a gente não sabe. Agora, o que a gente não pode é perder projetos de descentralização orçamentária que os ministérios fazem com a universidade, que por muitas vezes motivos ideológicos ou motivos de entraves burocráticos necessários, a gente deixa de assinar. A universidade contrata cerca de 300 milhões de projetos por ano, via fundações, via descentralização orçamentária, feito de forma adequada, feito de forma regular, de forma legal, que tem que ser acompanhado, mas os mecanismos estão colocados, eles são feitos de forma legal. E, no entanto, a universidade deixa de assinar uma quantidade de projetos que poderia vir na forma de bolsa para a universidade, de recursos. Então, esse equilíbrio entre aquilo que a gente coloca de entraves burocráticos impede a contratação de projetos e o uso racional, ele pode ser um fator decisivo para a gente vencer a crise, só do ponto de vista financeiro, estou dizendo. Mas o senhor não pensa que, nessa perspectiva, se naturaliza o problema do orçamento? Porque as universidades elas passaram, né, por um período, durante o governo Fernando Henrique Cardoso e até meados do primeiro mandato do governo Lula, por um período de constrição orçamentária muito grave. Uhum. No entanto, em seguida, houve uma melhora no orçamento. Não quer dizer que o orçamento das universidades federais eles recuperaram o fôlego que eles tinham anteriormente. Quer dizer, a universidade passou por um ciclo de constrição bastante longo. Não é como se houvesse recursos em sobra no período recente e agora estivessem nascendo os cortes de verbas. Esses cortes têm uma longa história na tradição da história da Universidade Federal e as universidades já sofrem há muito tempo, não só com os cortes no orçamento, mas com os cortes nas carreiras, né? Muitos cargos que foram extintos, como forma de privatização de determinados setores dentro da universidade, formulação de modelos mistos. Como o senhor avalia? Eu sou da teoria que pobre do país em que a universidade é vista como a universidade e a educação, né, de maneira geral, é vista como um gasto, né? A universidade e a educação não é um gasto, é um investimento. É um investimento e é um dos investimentos, segundo a Unesco, que dá maior retorno, né? Retorno para o país. Então, de novo, o movimento dos dirigentes das instituições federais de ensino, ele tem que ser no sentido de que deve ser preservada a universidade, deve ser preservado o ensino, a educação de forma geral, da maioria dos cortes.
Mas a gente sabe que no momento de corte o governo vai lá e lasca a tesoura onde pode botar. E como o orçamento do MEC é um dos maiores orçamentos do governo federal, é claro que o valor é muito grande. Então, eu concordo com isso. O orçamento da universidade sempre está aquém daquilo que a universidade necessita. Mas a universidade também, a gestão da universidade não é muito profissional. Então, há muito desperdício na universidade, é muito retrabalho que a gente faz na universidade, que poderia fazer um uso melhor do recurso. Então, eu acho que nós temos que fazer autocrítica. Quer dizer, por um lado, nós temos que sempre ser críticos em relação ao governo, porque o governo faz corte em algo que ele entende que é gasto, que a gente entende que é um investimento de alto retorno, e por outro lado, nós também fazemos um uso inadequado. Então hoje, por isso que eu digo, a extensão da crise ela pode ser enorme, porque hoje nós temos mais 4 campi para tocar. E o acréscimo de verba que veio para o orçamento da universidade, nitidamente, é abaixo do que era esperado. E, além disso, nós tivemos um corte que se acrescentou à falta do orçamento necessário. Eu concordo contigo. Agora, qual é o movimento que o gestor pode fazer? Porque nós temos autonomia universitária bem entre aspas, né? A gente sabe qual é a autonomia nossa, mas nós não temos soberania, né? Os candidatos às vezes confundem autonomia e soberania. Soberania, se a gente pudesse chegar lá para o governo e falar, me falta 200 milhões, bota no caixa. Ele não vai fazer isso. Então nós temos que sempre fazer um movimento para que o governo aumente seus verbas. Essa semana os dirigentes pediram 400 milhões para o governo federal e deu 100 milhões. Então é sempre um pouco pingadinho ali, né? Ele vai pingando os recursos. Então eu concordo contigo, o orçamento ele sempre está aquém daquilo que nós necessitamos. Mas o senhor não pensaria, por exemplo, que é mais fundamental nesse momento que o reitor assuma uma posição firme e intelectual diante do governo federal, de crítica, do que de gestor, de gerente da crise? Tem que fazer as duas coisas. Tem que fazer as duas coisas. Ele tem que ser crítico, é isso que eu estou dizendo. Ele tem que ir lá e dizer para o governo que isso não é gasto, isso é investimento, que tem que ser mantido, mas ele tem que saber que se o governo não libera recursos, que é o que provavelmente vai acontecer nessa crise política, crise econômica, crise institucional que nós vivemos, nós temos que gerenciar a crítica. Então tem que ser as duas coisas, ou seja, não dá para fazer uma coisa e esquecer a outra. Bom, e como você caracterizaria a crise orçamentária que o país vive hoje? Olha, há uma crise que é pior que a crise orçamentária, que é a crise política, é a crise de valores no país, né? Então nós colocamos, há uma salada generalizada no país em que nós não sabemos quem é responsável por quê, né? Por qual setor. Então todo mundo está decidindo tudo e ninguém decide nada. Então há uma paralisia no país. A universidade ela prepara o orçamento para o ano seguinte, ela faz uma expectativa, isso vai para Brasília, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional analisa, faz os cortes, acrescenta e tal, mas há uma crise generalizada e nós estamos numa crise política enorme. Nós estamos basicamente sem governo nesse momento, né? Ou seja, sem governo de fato, não há uma crítica nem a presidente, não há uma crítica nem ao Congresso, mas o que a gente percebe hoje é que há uma paralisia, né? Ou seja, se essa situação não se resolver, e aparentemente ainda vai se prolongar um tempo, a instituição não anda porque as pessoas não tomam decisão, né? Então essa crise institucional ela reflete em tudo. A crise econômica, por isso que eu digo, eu não sei a extensão da crise econômica, eu não consigo avaliar a extensão da crise econômica porque ela tem uma componente muito grande de crise política. Se a crise política passar, provavelmente a recepção de que a situação melhorou pode tornar as pessoas mais, digamos assim, mais empreendedoras e a crise se reduz. Se a crise política ela prolonga, a crise econômica prolonga também. Então está difícil de fazer essa correlação. Mas a crise econômica ela é grande,
Ela é enorme, mas uma boa parte da sua componente vem da crise política, que nós não estamos conseguindo resolver. Bom, uma das questões sobre o orçamento que foram muito denunciadas nesse ano pelos movimentos, principalmente pelo movimento docente, foi de que a crise orçamentária que foi propalada pela imprensa, ela, na verdade, construiu um mito de que em todos os setores do Serviço Público Federal foram realizados cortes. Por exemplo, no serviço da dívida não se alterou em nada o pagamento do orçamento destinado à estrutura da dívida. E no caso, por exemplo, de um dos programas do governo federal, que foi o Plano Safra, do Plano Safra de 2014 a 2015, ele passou de 156 bilhões para o Plano Safra de 2015 e 2016 de 182 bilhões. Quer dizer, um acréscimo de 30 bilhões no momento de cortes. O corte na educação foi de 11,7 bilhões. Quer dizer, no momento em que se corta quase 12 bilhões da educação, se aumenta o orçamento de um único programa em 30 bilhões. Como o senhor caracterizaria o silêncio da maioria absoluta dos reitores? Como é que o senhor pensaria essa questão? Esse tipo de corte está muito relacionado com a força que algumas categorias têm junto ao governo federal. A gente sabe que a força do setor agrícola, do setor agroindustrial é muito forte junto ao governo federal e eles conseguem vencer a crise. Não é diferente com os bancos, né? Desde que me lembro de acompanhar a economia, de acompanhar as grandes discussões políticas, eu nunca vi bancos sofrer cortes, né? E provavelmente hoje não sofre também. É por isso que o serviço da dívida ele nunca é reduzido. E o que faz que quem faz investimento no mercado financeiro ganha muito com a crise, né? Então, as pessoas que lucram com a crise são as pessoas que também lucram fora da crise. De novo, eu volto a dizer aquilo que eu entendo. O movimento dos reitores, eu fiz uma crítica local, mas há que se fazer uma crítica nacional também. A Andifes hoje está um pouco alinhada com o MEC, né? Então, esse movimento ele tem que haver e tem que explicitar esse tipo de coisa. Agora, é óbvio que a universidade, quando comparada com o setor dos banqueiros e comparado com o agroindustrial, ela é muito mais fraca. E o governo sempre vai para o lado mais forte, né? O lado que faz mais pressão. Mas eu concordo contigo, é desproporcional. E, de novo, eu volto àquela afirmação que eu faço: não se pode imaginar que investimento em educação seja gasto. É investimento. Não é investimento ilimitado, por isso que nós temos que ser racionais no uso. Mas nós temos que ser também incisivos na demanda, que provavelmente não está acontecendo. Tá. Mas eu concordo, é desproporcional o corte. Ainda que o governo tenha as razões dele, ele vai te dizer que mas o investimento na safra ele volta ao final do ano, quando a safra for recolhida. Né? Ou seja, aumenta a arrecadação do governo. Ele vai ter as justificativas dele. Mas o fato é que 11 bilhões de corte na educação coloca... A UFSC até está bem, mas se você vai para a Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, tem setores lá que não conseguem dar aula. Então, esse movimento de reitores, ele tem que haver, ele tem que ser forte junto ao governo federal e ele tem que ser forte na imprensa. Eu não vejo nenhum reitor conseguindo aparecer na imprensa ou uma associação de reitores aparecer na imprensa. Mostra que a nossa força não é tão grande assim. Bom, o senhor não pensaria, talvez, que os reitores aceitaram cinicamente abandonar um papel de combatividade nas políticas educacionais do ensino superior público? Olha, eu não conheço todos os reitores, mas conheço vários. E os reitores são muito críticos em relação àquilo que a universidade deve receber. O problema é que isso, nessa confusão política que nós estamos vivendo no Brasil, não chega à imprensa, não chega ao governo federal. Eu faz um bom tempo que eu não assisto muito os jornais de TV, porque eu chego tarde em casa, mas
Você vê que hoje não há noticiário na TV que não seja impeachment da presidente, não seja isso que fez o presidente da Câmara, ou aquilo, ou a corrupção da Petrobras. Ou seja, não há espaço para outra manifestação. Então, mesmo que haja um movimento dos reitores, porque tem reitores que são muito combativos na causa universitária. Tu vai ver no Brasil todo, estão sempre pensando em melhorar a universidade e dar a resposta. Mas é fato que eles não têm o mesmo espaço na mídia que tem as outras pessoas. E isso é difícil de conseguir. Né? Veja a UFSC, qual o espaço que a UFSC tem na mídia local. Né? Isso tem que ser trabalhado, tem que ser conseguido. Isso faz parte das atribuições do reitor. Mas essa tem sido uma crítica que tem sido colocada à sua candidatura durante esse processo eleitoral, de que o senhor se proporia a ser muito mais um gestor da crise do que um sujeito político capaz de combater as políticas educacionais impostas pelo governo federal. Como o senhor responderia a essas críticas? Eu tenho uma visão acadêmica da universidade, não tenho uma visão de gestor. Eu sou gestor circunstancial, ou seja, eu sou gestor porque o reitor também é um gestor, essa é a função do gestor. Mas eu entendo a universidade como um complexo acadêmico. E um complexo acadêmico significa o gestor da crise, na qualidade do reitor, ou o gestor político, que é quando ele trabalha junto aos seus pares para atuar junto ao governo federal, mas o reitor precisa ser também uma personalidade acadêmica, porque ele está numa instituição acadêmica e a nossa função social, aquilo que a gente presta para a sociedade, é uma função acadêmica. Né? Então, a função acadêmica significa um reitor que seja pesquisador, que seja um docente que ministre aula na graduação, na pós-graduação, que entenda de internacionalização, que seja um agente das relações bilaterais e interinstitucionais e que também faça o trabalho político, que é, quando ele vai ao MEC, ele tem que ser um reivindicador. Quando ele vai no governo estadual, ele tem que fazer as reivindicações. Quando ele vai visitar um campus, ele tem que falar com o prefeito local, para que o prefeito local mova a sua bancada, para que consiga recursos para aquela unidade que vai fazer a diferença do município. Eu não sou nem reitor, fui para Curitibano, a primeira coisa que eu fiz foi falar com o prefeito local. Então, não é gestor de crise, ou seja, a universidade é complexa, a gestão é uma das atividades. Eu insisto, nos debates eu sempre falo isso. Se for para fazer só gestão da universidade, é acreditar que a universidade está excelente em todos os outros aspectos, que é só um problema de um administrador. Aí nem precisaria ser o reitor, contrata um administrador profissional. Né? Então eu sou muito crítico em relação a isso. O gestor, o reitor não é só gestor, ele tem que ter um leque, inclusive a experiência acadêmica dele deve contar. Bom, mas no campo das políticas educacionais, muito se discute que não se tratam só de questões administrativas, de questões de financiamento, mas de questão dos princípios que orientam as relações entre público e privado, que acabam comprometendo as relações do público. Quer dizer, a entrada massiva de interesses privados dentro da universidade seria aí um dos componentes muito do que explica a crise que as universidades federais passam hoje. Como o senhor encararia essa perspectiva? As relações público-privadas, elas estão bem estabelecidas dentro da universidade. Há um regramento para se fazer isso. O que acontece é que, no passado, a universidade nunca olhou de forma consistente essas relações. Ou seja, você estabelece um contrato, um contrato que tenha recursos que a universidade não pode administrar, é necessário passar por uma fundação de apoio. Isso daí está regulamentado. As fundações de apoio, esse é o nome mesmo, ou seja, ela não é uma entidade filantrópica. Ela tem custos, ela tem pessoal administrativo, não tem pessoal técnico, o pessoal técnico é da universidade e a universidade faz todo o regulamento. A fundação é como se fosse a entidade que paga. Ela paga aquilo que a universidade permite que pague. Se a universidade não faz esse controle,
Normalmente, erroneamente, nós jogamos isso sobre as fundações, mas o problema é da universidade. Quando um professor ganha além daquilo que ele pode ganhar, quem que está errado? É a fundação? Não, é a universidade. A universidade é que tem que saber o quanto o professor está ganhando. Ela sabe, na verdade, não é que tem que saber, ela sabe, só que ela não faz o controle. Então, esse controle tem que existir, é necessário e tem que ser feito. Agora, a gente fala de relações público-privadas. Hoje, se você olhar nas fundações, 80% dos recursos que vêm para as fundações são recursos de descentralização orçamentária. Então, o recurso privado é mínimo. Está cada vez, ao longo do tempo, nos últimos 10 anos, ele fez assim, né? E foi diminuindo. Hoje ele está em 15%, 20% do que chega na universidade. O grosso do recurso é recurso de descentralização orçamentária. Você pega o Ministério da Saúde, por exemplo, não tem mais corpo técnico, onde ele pode fazer todo o trabalho técnico que ele precisa, por exemplo, para fazer o ESUS, que é o Sistema de Marcação de Consulta, que vai ajudar a população, na universidade. Aí tem um contrato com a UFSC, 40 milhões de reais. Não é dinheiro privado. Então, essa ideia de que o privado está tomando conta da universidade, ela é errônea por dois motivos. Primeiro, ele é muito pequeno em relação aos recursos que vêm para a universidade. Segundo, é completamente irregulamentado. Se há problemas porque a universidade não faz o controle que deveria fazer. Bom, mas não se trataria aí só de uma questão de administração dos recursos. Porque veja, o senhor é do CTC. Sou do CTC. E o seu vice é do SED. Do SED. São dois centros com características muito distintas. E que, bom, desde 2006 o seu centro vem passando por uma expansão significativa, tanto dos cursos quanto do investimento nas pesquisas, nos recursos. O senhor não veria aí que, por exemplo, a expansão das áreas tecnológicas veio para atender os interesses do capital industrial, por exemplo, que demandava desde o final da ditadura, a ampliação desses setores nas universidades públicas para formar capital humano? Olha, que isso tem a ver com me uma distribuição me parece desigual um contrassenso dos recursos na isso, porque universidade? hoje a maior deficiência na formação no Brasil é nas áreas de engenharia. Ou seja, as universidades não conseguem formar o número necessário de engenheiros para o desenvolvimento do país. Então, mesmo que tenha havido ampliação nos cursos, não é verdade que está atendendo aquilo que a sociedade deseja. Os contratos que eventualmente tem com o tecnológico são contratos grandes, mas com a saúde são enormes, com a administração são enormes, e com a educação, ao contrário do que se imagina, são enormes também. Então, se você olhar a quantidade de recursos que vem para o ensino à distância, para as licenciaturas, para a formação de professores da rede pública, é enorme. Não vejo que está concentrado no CTC. Historicamente, talvez o CTC tenha recebido mais recursos, até pela forma que foi constituída a fundação lá. Ela foi constituída na década de 60, porque não havia recursos para fundar o curso de engenharia elétrica. A Celesc, como era uma concessionária de energia elétrica estadual, ela queria financiar a instalação do curso de engenharia elétrica. Ela tinha interesse nisso, né? E era pública, não era privada. Mas não tinha como fazer, ela não podia pagar um curso, não podia pagar para as pessoas fazer o curso, não podia pagar professor. Então, na época, o professor Stemmer teve a ideia de constituir uma fundação que recebia recursos do Celesc e contratava professores horistas, CLT, para poder fundar o curso de engenharia elétrica. Depois, com a melhoria da situação financeira, tal, com a aceitação do MEC de expansão dos cursos de engenharia, foram contratados professores estatutários, mas o início foi feito dessa forma. Então, ou seja, a relação com o CTC talvez ela é vista assim como ampliada, mas se você olhar nas fundações, boa parte dos projetos que estão lá não são do CTC. Quer dizer, uma metade talvez seja do CTC. Mas o senhor sabe que no centro do seu vice, professor Bebeto,
Nesse ano, no início do ano, houve uma greve de mais de um mês em função de condições extremamente precárias das salas de aulas. Inclusive com falta de cadeiras, com quadros caindo, com suportes de cortinas que caíram sobre os alunos, com falta de extintores de incêndio. Inclusive um prédio que ele não estaria em funcionamento se os bombeiros vistoriassem ele hoje. O senhor pensa que essa distribuição desigual dos recursos dentro da universidade não tem nada a ver com interesses da iniciativa privada? Não, não tem. Não tem. Isso é uma São política questões universitária. circunstanciais? São circunstanciais. Tu está falando sendo meu vice, mas tu conhece a situação do Centro de Ciências e Saúde, que é do vice da outra chapa, o problema da nutrição, o problema da odonto, o problema da fisioterapia. Ou seja, a fisioterapia, a reitora chegou, inclusive, a justificar a compra desse prédio de cerca de 30 milhões de reais, que era para resolver o problema do curso de fisioterapia, né? Que a gente sabe que não é isso, né? Então, o problema, na verdade, é o problema que a universidade, em muitos casos, ela perde essa capacidade, aí sim entra o problema de gestão. Esse problema que ocorre no SED, que ocorre no CCS, é um problema que a prefeitura universitária deveria estar resolvendo. São problemas simples, na verdade. É problema que, com muito pouco recurso, nós não precisaríamos ter chegado naquela situação. O prédio da Odonto, lá que não conseguia mais se fazer as práticas, era um problema que não se planejou a expansão do prédio. Então, num dado momento, queriam derrubar metade do prédio, fazer reforma metade do prédio, e do outro lado você tem todos os pacientes sendo atendidos com todo o sistema imunológico aberto, né, com a boca aberta, e do outro lado você está fazendo uma obra. Ou seja, não dá, tinha que ser pensado, era para ter sido feito nas férias, e resolveram fazer no período de aula, aí foi toda aquela manifestação do odonto, a nutrição também, que estava sem laboratório, enfim. Esse caso é um problema só de gestão, não é um problema de relação público-privada. Né? A relação público-privada ela traz muito recurso para a universidade. Bom. A forma de aplicar os recursos é que talvez não seja feita de forma adequada. Hoje nós temos que inclusive redefinir a matriz orçamentária, porque nós temos todas as unidades aqui do campus Trindade e mais os campi, que tem outras demandas. Eles têm restaurante universitário, eles têm biblioteca, que nós, enquanto unidades, não temos. O CTC não tem restaurante universitário, usa o restaurante que a universidade mantém. Bom, mas o senhor defende um perfil acadêmico para a gestão da universidade, para que se pense as políticas a partir de concepções mais acadêmicas. Há uma extensa literatura produzida, inclusive aqui no Centro de Ciências da Educação, no campo das políticas educacionais, no campo da educação e trabalho, que dizem justamente o contrário. O senhor ignoraria essa produção? Eu não ignoro, quer dizer, são visões diferentes de universidade. Quando eu falo de gestão acadêmica, eu digo que a gestão acadêmica ela vem se contrapor àquilo que muitas vezes se entende que a universidade é um partido político, é uma prefeitura. O que eu quero dizer com visão acadêmica é que todas as ideologias, todas as formas de manifestações, elas têm que ser acolhidas pela universidade. O que a gestão da universidade não pode fazer é usar o viés ideológico, ainda que ela tenha o seu, ela usar o viés ideológico para fazer um tratamento diferenciado a esse ou aquele grupo. Bom, nós precisamos encerrar em função do tempo. Gostaria de abrir para que o senhor possa fazer uma manifestação de encerramento para o nosso público. Então tá bom. Agradeço a oportunidade, agradeço a qualidade das perguntas. Acho que foram perguntas bastante complexas para elaborar. Agradeço que não tenha havido limitação de tempo, porque dada a complexidade dos temas, se fosse em 2 minutos ficaria difícil de elaborar. E acho muito importante o trabalho de vocês, de ouvir os candidatos, de explicitar algumas diferenças que muitas vezes nos debates não aparecem, os debates são muito encaixotados, né? Então, eu acho que a universidade, eu tenho certeza, né, que a universidade ganha quando a gente se expõe.
O candidato tem que se expor. O candidato tem que falar aquilo que pensa para que a comunidade faça a escolha correta. Então, obrigado aí pelo tempo e pela oportunidade de vocês.